Se você nunca mais quer perder pontos na competência 5, vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês um modelo de correção para você sempre garantir 200 pontos na redação do Enem. Bora! Fala galera, mais um vídeo do canal Médio Universitário. Eu sou o João Vitor, estudante de medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, no vídeo de hoje a gente finalmente chega ao último parágrafo da redação, que é a conclusão. Depois de já ter feito vídeo sobre a redação inteira, vídeo sobre a introdução, vídeo sobre desenvolvimento, hoje eu vou mostrar para vocês os 200 pontos da competência 5, que se refere à proposta de intervenção. Eles são os mais acessíveis de toda a redação do Enem, porque eles são os mais objetivos de você conseguir. Você sabe exatamente o que o seu texto deve ter para você conseguir aqueles 200 pontos. Para mim, eles também são os mais fáceis de conseguir, mas isso é uma opinião pessoal, você pode achar mais fácil conseguir pontos de outras competências. Ah, e só para falar para vocês, quinta-feira, depois de amanhã, vai sair um vídeo maravilhoso ensinando como vocês a usarem o repertório dos textos motivadores, camuflando ele, conseguindo botar ele no seu texto se você não tiver nenhuma ideia, e também vários dos repertórios coringas que eu usava para fazer minhas redações. E assim, como o próprio nome deles já dizem mesmo, eles são coringas para você ter na sua mente, para poder usar em qualquer tema que for cair na redação do Enem. Bom, você tem que propor uma solução para o problema. E assim, essa solução não precisa resolver 100% do problema. Se apenas atenuar, diminuir, a banca corretora já aceita a sua solução. Bom, ela tem que apresentar os 5 elementos válidos para você ganhar os 200 pontos nas competências 5, que é a ação, agente, o meio modo, o detalhamento e a finalidade. E tudo isso enquanto você não pode desrespeitar os direitos humanos. Bom, como eu disse no começo do vídeo, conclusão é uma receita de bolo, ela é uma parte mais engessada do texto. Então, o que eu vou fazer é mostrar para vocês primeiro um modelo que eu sempre utilizo, explicando ele melhor. Depois eu mostro ele aplicado na prática, na minha redação para vocês que eu estou usando como exemplo, e a gente lê a minha conclusão dela juntos. Bom, aqui é meu modelo de conclusão, que eu sempre começava com essa frase e mudava de acordo com o tema no final, que é: desse modo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes empenhados em... mudava aqui de acordo com o tema que a redação pedia. Então é muito importante você usar palavras que vão indicar para o seu corretor aonde que você começa cada elemento que pontua na competência 5. Então, ó, vocês podem ver o elemento aqui que está na cor e aqui de marca texto embaixo de cada palavra para indicar aonde ele vai aparecer. Então, quando você coloca cabe ao alguma coisa, o corretor sabe que ali é o agente. Quando você vem e coloca por intermédio de, ele vai saber que ali é o meio modo. Ou você bota por meio de, daí você bota com para você fazer o detalhamento. E aqui na finalidade você coloca um ponto e depois fala espera-se com isso que, e depois você fala o que se espera com isso, que é a finalidade da sua solução. Bom, aqui no agente eu usava 90% das vezes o governo, que inclusive está lá na redação do exemplo. E no detalhamento você pode detalhar ou o agente, ou a ação, ou o meio modo, ou a finalidade. Você pode detalhar qualquer um dos quatro, escrever mais um pouco sobre eles, sobre esses elementos, para pontuar no detalhamento e não ganhar só 160 na sua conclusão. Bom, esse final aqui de retomada de repertório não é obrigatório, eu não usava em todas as minhas redações, mas mais para o final do ano assim, eu comecei a usar em praticamente 80% dos meus textos, e é você no final retomar algum repertório, ou da introdução, ou do desenvolvimento 1, ou do desenvolvimento 2, porque assim você vai encher os olhos do corretor, porque a última impressão que ele vai ter no seu texto é que seu texto estava todo planejado, é o que a gente chama de texto-circuito. No final você está voltando uma informação que você já deu lá atrás. Por exemplo, se você cita um autor em algum parágrafo do desenvolvimento, você pode retomar a ideia dele aí no final da conclusão. Inclusive eu vou dar exemplo disso no vídeo que vai sair esse mês sobre conclusão, e a última coisa que ele lê vai ser isso, vai deixar uma ótima impressão do corretor. Ele vai pensar que seu texto estava planejado desde o início, você usando um repertório que você já falou no texto, você citar ele de novo na conclusão. E assim, fica meio difícil de explicar falando só assim, mas quando vocês forem ver na prática, vocês vão entender o quão poderoso esse elemento aí a mais na sua conclusão é. Que não é obrigatório, mas é o que eu falei. Você não vai pontuar mais por causa disso. Só que vai encher os olhos do corretor, vai dar uma impressão que a última coisa que ele vai ler do seu texto é uma coisa que corretores gostam de ler nas redações do Enem. Bom, só para dar um exemplo rápido de como seria uma proposta de intervenção nesse modelo de conclusão. Então vamos supor que o tema seja o combate à desnutrição de algumas crianças de uma família. E aí vamos lá para o nosso proposta. Cabe à mãe dessa família, portanto,
alimentar bem os seus filhos por intermédio de refeições balanceadas, com a presença de todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento de crianças, como proteínas, carboidratos e lipídios. Espera-se com isso que seus filhos fiquem bem alimentados e acabem o seu quadro de desnutrição. E aqui, se a gente tivesse repertório, a gente poderia retomar ou não, como eu disse, não é obrigatório fazer isso. Bom, indo agora para a minha conclusão, vou ler ela toda de uma vez. E desse modo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes empenhados no combate à exploração sexual infantil no Brasil. Cabe ao governo federal, portanto, em parceria com a mídia, erradicar esse ato invasivo e danoso de nosso país, por intermédio da realização de propagandas que alertarão os pais dos riscos que seus filhos estão expostos no mundo contemporâneo e os aconselharão a passar mais momentos em família, ao evidenciar que, dessa forma, é possível reduzir as oportunidades de criminosos se aproveitaram da falta de contato entre familiares para se aproximarem das crianças. Essa publicidade deve ser veiculada nos grandes meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. Espera-se com isso que o número de casos desse gênero diminua, assim como a posição do Brasil no ranking de exploração sexual infantil da ONU. Então, vocês podem ver que eu identifiquei com as cores lá o númerozinho. Aqui um é o agente, então é o governo federal. No 2 é a ação, que é erradicar esse rato invasivo e danoso do país. Aí o meio modo é o 3, o 4 é o detalhamento, que eu detalhei o meio modo. E eu sempre usava, quando minha proposta era campanha de publicidade, eu sempre usava esse detalhamento, que ela deve ser veiculada nos grandes meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. Só que como meu meio modo ficou muito grande também, ele já não precisou de tanto detalhamento, porque nele próprio eu já detalhei bastante assim. Aí aqui em rosa eu tenho que botei em vermelho lá, que é o tema que eu mudei aqui, a frase que eu mudei de acordo com o tema. E aqui no final que eu mostro pra vocês, ó, assim como a posição do Brasil no ranking de exploração sexual infantil da ONU, que é um repertório que eu trouxe. Então, trazendo 5 elementos, a gente tem 200 pontos na competência 5. O que eu queria comentar aqui para vocês só é que, como vocês podem ver, que a minha proposta de solução foi realizar propagandas, né? Então, muitos professores falam que você não pode, só que no caso você tem que saber usar. É como o uso da primeira pessoa, que eu já disse para vocês anteriormente no vídeo. Se você sabe o jeito de usar, não tem muito problema de fazer uma conclusão usando propagandas. Você usa campanhas publicitárias específicas, você usa propagandas, mas elabora muito aqui o seu meio modo ou detalha muito no detalhamento, e aí não tem problema. O corretor, ele não vai achar que é uma proposta pobre, que você só está falando que o governo tem que fazer propagandas. Não, tudo é o jeito de fazer. Igual a primeira pessoa, os professores não aconselham, porque muita gente, se botar propaganda, não vai saber fazer do jeito certo. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que dá sim para usar propaganda como proposta de intervenção, assim como você também pode usar primeira pessoa. Mas se você não treinou, se você não está seguro, não use e procure outra ideia para você botar no seu texto. E no final aqui, sobre a retomada de algum repertório, o que mais dá impacto no corretor, o que eu mais gostava de fazer, era quando eu tinha citado um autor na minha redação, e aqui embaixo eu vou lá e retomo as ideias dele e falo dele de novo na minha redação, que inclusive eu fiz isso na redação do Enem, né? Eu já mostrei ela aqui no canal para vocês, como eu disse, o vídeo está aí no card aparecendo, e dá uma satisfação de poder fechar a redação citando o autor de novo, que eu já citei anteriormente no texto. Então, de conclusão, foi isso. Sem reinventar a roda, você vai conseguir os 200 pontos, que são os mais fáceis de conseguir da redação do Enem. Não precisa de ter um super plano que vai mudar o Brasil. Nem os políticos conseguem mudar, então não é você um aluno do ensino médio com 30 linhas que vai conseguir fazer isso. Então calma, não precisa de reinventar a roda, que você vai garantir esses 200 pontos para você na competência 5. Vocês gostaram do conteúdo que eu apresentei hoje aqui? Se sim, agradeçam-me praticando essa conclusão na sua redação, que você vai ver que nunca mais você vai perder pontos na competência 5. Se eu conseguir te ajudar nesse vídeo e você está grato por isso, o que você pode fazer para ajudar o canal é engajar aqui para ajudar o nosso crescimento. Então você pode dar um like no vídeo se você gostou, compartilhe com um amigo seu que ainda não sabe fazer conclusão, e também, para mais conteúdos como esse, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho de notificações. Na quinta-feira vai sair um vídeo de repertórios coringas para você usar em qualquer tema da redação. Então eu aconselho a vocês não perderem. E o meu muito obrigado para você que continua até aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui hoje. Um abraço e valeu!